Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos à nossa celebração, ao nosso culto de sábado, onde nos reunimos para celebrar ao Senhor, celebrar aquilo que Ele tem feito na nossa vida, aquilo que Ele tem nos abençoado com a salvação, com a obra da cruz. Amém? Sejam todos bem-vindos, você também que nos assiste pelo YouTube, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra, vamos ler um texto da Bíblia relacionado com a nossa aula de ontem. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos sacar mais uma pessoa, então, aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Agora a irmã Marisol está entrando pelo microfone dela, pelo celular dela. Vamos então, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos pegar meu óculos aqui, senão não enxerga direito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao versículo 29. Ontem tivemos uma aula maravilhosa. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. E, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Também é vã a nossa fé. Sim, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Vamos continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Esse Cristo, no versículo 14. Não, versículo 14, vamos começar novamente, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 29. Que a irmã Leila entrou agora, vai nos acompanhar também. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Também é vã a nossa fé. Sim, somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda estáis nos vossos pecados. Se é apenas nesta vida que temos esperança em Cristo, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos, tornou-se primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como Adão, todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo a primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai, quando ele tiver derrubado todo o governo, toda a autoridade e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que, incluindo-se aquele que colocou todas as coisas debaixo do seu pé, e sujeitou-se a ele. E quando todas as coisas estiverem sujeitadas, então o Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe se sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Então, a ressurreição, ela tem um propósito, ela tem um objetivo claro. Ao Deus ressuscitar Jesus, Deus estava declarando que ele aceitou toda a obra da cruz. Ele aceitou toda
demonstração de amor por nós. Todo sim de Jesus àquele sofrimento. Então, agora o pecado já não reina mais em nós. Como Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então continuamos no pecado. Então, a ressurreição, ela não é simplesmente um túmulo vazio. Não. Ela é algo muito mais poderoso. Ela é algo muito mais real. É filiação. É justificação. É perdão. Ao olharmos para a ressurreição, nós temos que pensar seriamente como está a nossa vida. Porque quem levou ele para a morte foram os nossos pecados. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que seja o dia de amanhã, mesmo que não seja o dia que o mundo não vê desse jeito, não vê dessa forma, mas para nós cristãos, seja um dia de olharmos para dentro de nós mesmos e pensarmos, a minha vida está coerente, a minha vida, ela está adorando, exaltando, glorificando aquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu tenho abandonado o pecado, eu tenho tomado a minha cruz, eu tenho realmente sido obediente. E seja um dia festivo, mas seja um dia de olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos, estamos honrando o que Jesus fez na cruz? Estamos honrando o seu sacrifício? Muito importante entendermos isso. Feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com os seus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Obrigado, Jesus. Derruba Obrigado, muralhas, Jesus. destrói as mentiras pra me encontrar. Obrigado, Jesus. Maravilhoso. Traz luz para sombras, escala Aleluia. montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por ter dado a vida por nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, te agradecemos, te louvamos e exaltamos, Senhor. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, Jesus. Estamos a ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui, meus irmãos, que não entrou na música. Amém? Que era para ter entrado. Aleluia. Mas eu demorei pra perceber. Glória a Deus. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Obrigado, Senhor. Eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você está
Jesus. E em troca recebi afeto. Obrigado, Jesus. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Glória a Deus. Só tenho você. O Senhor Jesus. Só faltava eu perceber. Possamos perceber, Senhor, és tudo para nós, Senhor. És o que basta. Que eu não tenho nada sem o teu amor. Como nada sem o Senhor. Nada mais me importa, só o teu amor. Me encontrou, sarou minhas feridas e me trouxe de volta pra casa, de volta pros seus braços de amor. Eu só tenho você, Espírito Santo. Eu só tenho você. Eu só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Faz perceber, Senhor, como filho pródigo. Nos faz perceber, Senhor, como filho pródigo. Só faltava eu Nos faz perceber, Senhor. Nos faz perceber como filho pródigo, Senhor. E nós estamos buscando tanta coisa lá fora. Quanto mais importante, Senhor, é a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O mais importante é o Senhor.
é termos o Senhor, é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Senhor. O mais importante é isso. Nos faz perceber, Senhor, que o que buscamos lá fora, Senhor, não nos vai fazer feliz, não nos vai nos completar, não nos vai fazer melhor, não nos vai trazer a paz, não nos vai trazer a segurança, não vai trazer a felicidade que nós pensamos e achamos que encontraremos, Senhor, nas coisas lá de fora. Senhor, que nós possamos perceber como filho pródigo, que é só na presença do Pai, é só na presença dEle, é só na comunhão com o Espírito Santo. É só no amor em Cristo que possamos encontrar todas essas coisas. Que fora, Senhor, será uma busca, outra busca, outra busca, outra busca só decepcionante, só de fracasso, só de desânimo, de derrotas. Oh, doce Espírito Santo, nos faz perceber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou estar passando para a irmã Sandra. Minha irmã Sandra vai estar falando sobre dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre o dízimo, né? A passagem é 1 Crônicas, capítulo 29, de 10 a 14, né? Nós sabemos que a expressão, biblicamente falando sobre dízimo, até mesmo a oferta, ela expressa, né? Ela expressa adoração, expressa gratidão e expressa também a obediência. Então, nesse capítulo, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, ela expressa essa oração de Davi, ela expressa esses três, né, pilares, vamos se dizer assim, esses três pilares. Vamos acompanhar aí. A oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu o tudo quanto há nos céus e na terra é teu, Senhor. É o reino e tudo que exaltar-te por chefe sobre todos. Em nome de Jesus. No 12, riquezas e glórias vêm de ti. Domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente tais coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Glória a Deus. Amém. Há um ato que começa com um ato de adoração, ele engrandecendo o nome dele, né, do nosso Deus poderoso, engrandecendo que tudo é dele, todo o poder, toda a força, na sua mão a força e poder, né? A gente adorando ele, né? E agradecendo, a expressão de agradecer quando ele diz riquezas e glória. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos. Nós somos gratos por tudo que Deus fez, né? Tudo Deus fez por nós, entregar, né, o seu próprio filho
para a remissão dos pecados, pela humanidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus, somos gratos todos os dias, o ar que nós respiramos, né? Em nome de Jesus. E no final, aqui no 14, porque vem quem sou eu, quem somos nós, quem sou eu, quem é você, né? Para dar voluntariamente, se tudo é dele, né? Mas tem um ato de cada um de nós fazer, sendo que obediente, obedecer os mandamentos, né? Obedecer tudo aquilo que ele pede para nós fazermos e que sejamos gratos por tudo, obedientes, gratidão por esse sacrifício maior, por tudo que ele fez, né? E adorar, né? Adoração ao Senhor, porque ele merece toda a honra, toda a glória. Você que está nos acompanhando no YouTube, está nos acompanhando aqui ao vivo, e a qualquer momento que vocês forem assistir, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Ajude a comunidade, a Essência do Caminho, Veredas Antigas, né? Esse amor ágape, onde a gente, né, dizimamos, ofertamos para ajudar o próximo, né? Esse é o objetivo da Essência do Caminho, né? Sobre o dízimo, oferta, ajudar aqueles que necessitam. Seja um voluntário, seja essa pessoa, né, de pureza de coração, né, como gratidão, como adoração, essa é a expressão bíblica, e obediente ao Senhor. Seja voluntário a ajudar esta comunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pelo dizimista nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar, cada um. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, meu Pai, pela essa oportunidade. Meu Pai, somos gratos, meu Deus, como o Senhor é poderoso, meu Pai, sobre a nossa vida. Tudo é teu, tudo, meu Pai. Nós não somos, meu Pai, porque nada pertence a nós, só o Senhor. A tua graça nos basta. Então, abençoa o dizimista, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, mão direita, a riqueza e honra, meu Pai, na mão esquerda, a longevidade, a mão direita e a esquerda, a riqueza e honra. Então, abençoa, meu Deus, cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, meu Deus. Usa a boca do teu servo, pastor Mateus, que entregará, meu Pai, dê direção, discernimento e sabedoria. Essa fonte de água viva será derramada, meu Pai, nesse momento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dele. Meu Deus, que alcança os corações, que alcança o cativo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Só queria confirmar se está boa o som e a imagem para todos aí. Está me ouvindo bem? Perfeito. Desde já, eu quero pedir perdão aos presentes por não estar participando sempre dos cultos dos estudos do Pastor Charles ao vivo, porque eu estou com minha sogra com câncer, eu tenho o meu filho que tem autismo e estou com a questão familiar que, às vezes, minha agenda fica meio complicada. Mas todos os vídeos eu estou assistindo e eu estou aqui junto com vocês. Vamos ler aqui Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Que diz bem assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Somente esse versículo. O que significa a doutrina dos apóstolos? Hoje, a mensagem é esse tema, a doutrina dos apóstolos. Nós aqui da comunidade cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, estamos com esse projeto da parte do Espírito Santo de restaurar os princípios da Igreja de Atos. Como o pastor Charles, de uma maneira sobrenatural, está ministrando a série sobre Atos,
Então, nós temos esse projeto no coração, da parte do Espírito Santo, de trazer de volta os princípios da Igreja de Atos. Pois o nosso nome da comunidade já diz que é a essência do caminho e as veredas antigas. Então, as veredas antigas são as veredas que sempre foram consolidadas por Deus, sempre foram estabelecidas por Deus, e o homem se perdeu delas. O homem se desviou das veredas antigas e criou modernidades. O homem se desviou da essência do caminho e ele passou a seguir o seu próprio caminho, fora da essência. Mas, como eu trouxe na mensagem de 15 dias atrás, sobre a descoberta do livro, onde nós achamos o livro. Então, a Bíblia é como se fosse um livro antigo perdido. Por que eu falo a palavra perdido? Porque as pessoas, muitas vezes, fazem o uso da Bíblia de forma totalmente distorcida. Então, eu digo perdido no sentido de princípios que a palavra de Deus traz. Quando a gente lê sobre Atos 2:42, nós precisamos entender que Jesus Cristo é a rocha e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. E a igreja está construída em cima desses fundamentos. Quando você vai construir uma casa, e eu falo casa, não essa casa comum, mas eu falo casa no sentido de edificação profunda. Então, a palavra correta melhor seria um prédio. Um prédio de alta estatura. Quando você vai construir um prédio, o engenheiro, ele precisa mergulhar profundamente até encontrar uma rocha sólida que ele possa fundamentar a construção. Essa rocha fundamental, ela é Jesus. Então, a primeira coisa que temos que entender é que Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Depois que o engenheiro, ele acha a rocha, ele bota os fundamentos, onde ele vai botar os alicerces. A igreja é fundamentada e alicerçada na doutrina dos apóstolos. Depois que você tem a rocha e tem os alicerces, a construção verdadeiramente vai iniciar. E aí nós vamos ter 3 tipos de construções. Nós vamos ter construções de palha, nós vamos ter construções de madeira e nós vamos ter construções baseadas em joias preciosas. O que isso significa? Significa o que é palha? Palha, aquilo que não tem valor nenhum, é palha. Não serve para nada. Então, quantas vezes as pessoas constroem sua vida baseada em palha de drogas, palha de cigarro, palha de bebida, palha de prostituição, palha de mentira, palha de orgulho, palha de uma vida vazia, artificial, baseado uma vida sem sentido, sem significado, só em prazeres, em carnalidades, em coisas fúteis, palhas, vaidades. Então, muitas pessoas, mesmo pessoas que se renderam a Jesus, mas você vai olhar a vida dessas pessoas e são pessoas vazias. Ela somente um dia aceitou Jesus,
mas elas não construiu nada. É igual aquele homem que recebeu do seu senhor um talento e enterrou seu talento. Ele não multiplicou e não frutificou o talento. Você olha para a vida da pessoa e olha e pergunta para ela: qual é o seu propósito de vida? Por que você existe? Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Quem é você no reino de Deus? Qual é a razão da sua vida e sua existência? O que é que você está fazendo aqui na Terra? A pessoa não sabe, não tem resposta nenhuma de sua identidade, não sabe o sentido de sua vida. Ela vive um dia após o outro, a função dela é viver por ventre, o foco dela é comer, pagar as contas. Ela não pensa no amanhã, não olha para o lado, não se importa com nada. Vive uma vida assim aérea, desligada, distraída. A vida dela é a palha, a mesma coisa. Essa é uma vida que muitas vezes essa pessoa pode até ser salva, mas ela vai ser salva pela graça e misericórdia, porque tem uma semente de fé no coração dela, e o Espírito Santo, que é misericordioso, salva como tirando pelo fogo. Mas você vê uma vida que não construiu nada no reino. É fundamento, é a casa de palha. É igual aquela história dos 3 porquinhos. Quem lembra a história dos 3 porquinhos? A casinha de palha, de madeira, e a casa que aguenta o sopro. É mais ou menos aquilo. Só para ilustrar. A próxima construção é a construção de madeira. Madeira é mais sólido que palha. O que é madeira? Madeira é aquela pessoa que tem uma vida equilibrada, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem uma boa saúde, ela faz atividade física, é uma pessoa que tem amigos, tem lazer, é uma pessoa que organiza sua casa, ela cria seus filhos, ela é uma pessoa que vive a vida dela. Ela vai para a igreja, ela ora, ela jejua, ela dá dízimo, ela lê a Bíblia, ela crê em Deus, ela crê no Espírito Santo, ela conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo, tem Deus como Pai, Jesus como seu Senhor, ela evangeliza, tem uma vida organizada. Você vê uma casa de madeira, uma casa bonita. Se você invernizar ela, fica mais bonita ainda. Geralmente casa de praia de madeira, aquela casa linda. Mas quando passa uma tempestade pesada, a vida dela desmorona. Quando passa por um terremoto, a casa cai. Não é firme, não é sólida. Ela pode até estar firmada na rocha, mas a casa não é sólida. E Deus diz que naquele grande dia, aquilo que você construiu vai passar pelo fogo. E eu te pergunto, a sua vida organizada vai passar pelo fogo de Jesus? Como os pentecostais falam, pelo fogo de Jeová? Vai passar pelo teste de fogo? Se você se encontrar diante do Todo-Poderoso, o fogo consumidor, você vai sobreviver a esse fogo? Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não roubo, eu vivo uma vida tranquila, eu sou uma pessoa honesta, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu estudo, eu respeito meu vizinho, eu sou um bom amigo. Like para você, como o pessoal fala. Meu filho gosta de falar a palavra like. Like para você, parabéns. Deus te abençoe. Mas a minha pergunta para você é única. Quando Deus te perguntar, naquele grande dia, filho meu, filha minha, eu tinha grandes projetos para a sua vida. Eu tinha grandes planos para a sua vida. E verdadeiramente, você ouviu minha voz, me obedeceu e seguiu meu caminho ou seguiu o seu caminho? Você viveu para o meu reino ou viveu para o seu reino? Você viveu para a sua vontade ou viveu para a minha vontade? Você obedecia o que você achava certo ou você obedecia
o que eu dizia que era certo para você. Naquele grande dia, Deus vai lhe perguntar: quantas almas você verdadeiramente livrou do inferno pregando o meu evangelho? O que é que você fez durante toda a sua vida? O que você tem feito, além de pagar as contas, além de trabalhar e estudar, além de viver para o seu egoísmo, para o seu orgulho, para a sua ingratidão, para seus próprios interesses? Você tem seguido o projeto que eu escrevi antes da fundação do mundo para você? Aquele projeto que eu dediquei para você, o talento que eu te dei, você multiplicou verdadeiramente? Você realmente tem vivido para mim ou você tem me usado para te abençoar? Quem eu sou na sua vida? Eu sou Senhor ou eu sou servo? Você vive para mim ou você quer que eu viva para você? Eu só sou aquele Deus que você procura quando precisa de ajuda. Eu só sou aquele Deus que você procura para ser abençoado, abençoada. Eu só sou o Deus que te prospera, o Deus que te cura, o Deus que te salva, o Deus que te restaura, o Deus que te leva para o céu. Mas você vive para os meus propósitos? Você vive para o meu reino? Você vive e dedicou a sua vida para mim? Você negou a si mesmo? Tomou a minha cruz e me seguiu meus passos? Ou melhor, Deus vai lhe perguntar: você sabe verdadeiramente quem eu sou? Você conhece a minha identidade? Você conhece o meu coração? Você conhece os meus pensamentos? Ou melhor, você teve pelo menos a curiosidade de me conhecer? Você leu aquele versículo: buscarei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração? Você me amou com todo o seu coração? Primeiro mandamento que eu ensinei: amar a Deus de todo o teu coração. Você me amou? Você dedicou sua vida para mim? Você buscou conhecer e me conhecer? Como a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você leu a palavra porque as pessoas diziam que é bom ler a Bíblia, ou você leu a palavra para me conhecer, ter intimidade comigo? Você ora como cumprimento de uma doutrina religiosa, ou você ora para se relacionar comigo? Hoje, Deus está te perguntando. Hoje, sábado, dia 4 de abril de 2026, estou ministrando essa palavra. Você no YouTube deve estar vendo, provavelmente a partir do dia 5 de abril em diante, quando esse vídeo será publicado. Eu lhe pergunto hoje, quando você me escuta, o Espírito Santo lhe pergunta: você me conhece? Sabe quem eu sou? Ou eu sou apenas um nome para você? Quem eu sou? Lhe pergunta o Senhor para ti essa noite. Jeová significa o Deus que se revela. As pessoas dizem: eu quero ouvir Deus falar. Mas seu ouvido está atento para ouvir a minha voz, como diz a palavra? Será que nós queremos verdadeiramente ouvir o Senhor? Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele fala a primeira frase. Enquanto você não ouvir a primeira frase, ele não vai falar a segunda. Pode levar 30 anos, 40 anos. Ele vai esperar pacientemente. Ele é Deus. Ele tem toda a eternidade. O que é a segunda frase? É quando eu ouço a primeira e boto em prática. Se ele fala: arrependei-vos, não me arrependo, porque ele vai continuar a mensagem. Se nem a primeira etapa de confessar meus pecados, me arrepender, pedir perdão, me render, cumprir o beabá da palavra, eu não estou cumprindo, para que ele vai aprofundar o mocotó se eu não sair do leitinho? Como Paulo falava em Coríntios: queria eu trazer alimento sólido, mas vós só querem leitinho. Vocês são filhos tecnós, e eu quero te fazer filhos ruios, como está em Romanos 8. Eu quero te fazer amadurecer, crescer a estatura de varão perfeito. Mas vocês só querem ficar aqui no raso, ó.
só quer aprender o beabá da palavra, não quer crescer, não quer amadurecer, não quer mergulhar profundo, não tem fome e sede da palavra. Vocês leem um versículo na Bíblia e estão satisfeitos, mas não come a palavra, não lê a palavra, não estuda a palavra, não mergulha para me conhecer, porque eu sou revelado na palavra. Mas você não tem vontade de ler minha palavra, diz o Senhor. Primeiro passo para conhecer a Deus é ler a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra. Tenha fome e sede de Deus. Voltando à mensagem inicial de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Como eu falei para vocês não perderem o fio da meada, que eu sei que algumas pessoas se distraem e já esqueceram a metade da pregação. Então vamos voltar ao início. Eu comecei como? Jesus é a rocha. Então, antes de construir um prédio, o engenheiro ele mergulha na rocha. E a doutrina dos apóstolos é o quê? Os fundamentos da construção. Então, o prédio, ele para poder ser construído, tem que ter uma base sólida para suportar terremoto, para suportar ventos fortes, para suportar alterações do solo, chuvas. Então, é por isso que se constrói tão fundo na rocha. Não é desperdício de dinheiro. Tem um motivo técnico, científico, para se construir na rocha. Porque a rocha suporta a estrutura. Depois da rocha vem os alicerces. A doutrina dos apóstolos é o quê? Os alicerces. Finalmente, a igreja é construída. Só que as pessoas, quando ouvem que a igreja é construída, pensam na igreja Assembleia Batista Presbiteriana. A igreja é você. A igreja sou eu. Nós, como igreja, somos construídos em cima da doutrina dos apóstolos. E aí eu falei que a pregação tem 3 coisas, como a história de 3 porquinhos, lembra? Da palha, da madeira e tal. E qual é a terceira casa que é construída? A Bíblia fala sobre joias preciosas, ouro, prata e joias preciosas. O que tem de diferente no ouro e na prata e nas joias preciosas? O ouro, a prata e as joias suportam o fogo. Esse é o grande segredo. Se você pegar a prata, botar no fogo, ela derrete. Depois que o fogo passa, ela endurece de novo e continua sendo prata. Você pega o ouro, bota no fogo, o fogo derrete, passa, ele volta e se torna ouro de novo. Você pega um diamante, bota no fogo, ele suporta o fogo e continua sendo diamante. A Bíblia fala que as coisas abaláveis serão abaladas para as inabaláveis permanecer. Então, para aqueles e só para aqueles que suportarem o fogo. Quem é o fogo consumidor? É Deus. Lembra sobre o batismo do fogo? Os pentecostais gostam de dizer que batismo com fogo é aquele retetê. Mas, na verdade, batismo com fogo é batismo para fogo que o ímpio vai para o inferno, junto com Satanás e seus demônios. É o fogo que vem julgar. E o fogo que purifica o discípulo de Jesus para ser refinado à imagem e semelhança de Jesus. Como é que funciona o fogo refinado? Está lá no Salmo 66, do 9 ao 12, que vocês serão refinados como fogo. Então, como é que funciona o fogo? Vou até abrir aqui para vocês, para muita gente não conhece a palavra, vai conhecer hoje esse versículo, muita gente não conhece. O Salmo 66, do 9 ao 12. Eu falei 66, não foi? Aqui, isso. Mas eu falei do 9, a partir do 10, desculpa. 10 ao 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Quem é que provou aqui? Eu vou ler de novo, porque muita gente não consegue ler isso aqui, lê tudo errado. Pois tu, ó Deus, quem prova é o próprio Deus. Ah, o diabo, não é diabo não, que é o Deus que está ali provando. Ah, porque o pecado não, é que é o próprio Deus.
Quando Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Vou dar só um toquezinho do pastor Charles, ele vai entender. Então, pastor Charles, essa prova muitas vezes foi Deus que te botou na prova. E o próprio Deus que botou, o próprio Deus que lhe tira. Porque Deus está refinando você como fogo. Volta aqui na palavra. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Em outras traduções diz, refina-nos como refina a prata. Tu, ele mesmo, nos deixaste cair na armadilha. Aqui é Deus. Aqui não é diabo, aqui não é inimigo, é Deus. Nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Deus nos refina como a prata e nos refina como ouro. Como funciona esse processo de refinamento? Vamos primeiro entender como é que funciona a prata e o ouro de verdade, para depois trazer para a nossa vida. O ouvires, a pessoa que trabalha com prata e ouro, ele tem um caldeirão. Nesse caldeirão, ele pega o ouro bruto e a prata bruta que ele encontrou na terra e coloca em um fogo bem quente. Qual a função do fogo quente? Eu vou devagarzinho, porque é um processo químico e físico e nem todo mundo estudou física e química. A água, ela evapora a 100 graus. E alguns outros elementos vai evaporando a temperatura mais altas. Então, o fogo que o ouro suporta é 1.500 graus. A prata é acima de 1.000, mas não tem o valor exato da prata. Isso é 1.100, 1.200, mas acima de 1.000 graus. Então, ele bota uma temperatura bem alta, 1.000 graus, onde ele sabe que o ouro e a prata vai ficar líquida, mas vai derreter, por exemplo, o cobre, o níquel, o bronze, o ferro, que são metais inferiores de qualidade, e ele quer tirar da mistura. Então, refinar é retirar a impureza. Com isso, através daquele fogo alto, evapora esses outros elementos. E o ourives, ele vai com carinho, olhando, porque diz que quando ele começa a ver a sua imagem e a sua semelhança sendo refletida na prata e no ouro, é a hora de ele desligar o fogo, porque já chegou a temperatura ideal. Agora, vamos pensar agora, Deus sendo o ourives, eu e você a prata. Quando ele bota no fogo, ele quer tirar o cobre, o níquel, o bronze e o ferro. O que seria isso? Pecado, orgulho, inveja, egoísmo, as coisas que foram colocadas no mundo da carne em nós. E às vezes, na provação, observe, eu tiro por mim. Eu posso falar pelo pastor Charles, que eu conheço um pouquinho ele. Eu e o pastor Charles somos humildes, né? Somos, verdade. Mas só Deus sabe quanto fogo Deus botou na nossa vida para nos fazer humilde, para quebrar esse pescoço duro de orgulho do passado. Então, quanto mais orgulho, mais fogo. Porque às vezes o coração é duro, de pedra. E Deus tem que esmiuçar, para poder nos transformar com esse coração mole que às vezes temos hoje, de amor. Não nascemos com esse coração. É Deus que nos ensina a amar. Então, Deus vai tratando o caráter dos filhos e discípulos para moldar no propósito dele. O ouro e a prata líquida, você molda o que você quiser. Então, ele vai botar você no formato que ele quer, moldado, refinado, para fazer a obra dele com excelência, alcançando a altura, comprimento, estatura de varão perfeito, de maneira que a gente venha cada vez mais ser semelhante a Jesus, para que possamos pregar o verdadeiro evangelho e ter o caráter de Cristo, a essência do Espírito Santo, o caráter do reino, sem imagem e semelhança de Deus Pai. Essa mensagem é muito profunda e nós teremos um curso de teologia, mas eu quero deixar só um pequeno detalhezinho. O Brasil é uma nação das piores do mundo em paternidade. Nós pregamos que Deus é Pai,
mas falta homens que representem um pai. Então, Deus quer tratar o caráter da liderança da igreja para verdadeiramente nós podermos ser pais espirituais de vida que amam, que ensinam, que dão direção, que orientam, que discipulam, que corrigem, que confronta, verdadeiramente é presente, que tem tempo, investimento, qualidade para dar para as ovelhas. Então, aqui na comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, nós temos aqui o propósito de viver a doutrina dos apóstolos, viver o que a Bíblia ensina, e não mais uma religião. A ideia da mensagem de domingo é trazer um alimento para você. E eu acredito que você foi alimentado. Portanto, o nosso foco aqui no domingo não é um estudo profundo. É a mensagem que você se sinta alimentado. Mas eu te convido para vir para a escola de teologia, te convido para participar dos nossos estudos, te convido para estar no canal do YouTube, vendo nossos vídeos, pois nós se aprofundamos em cada tema. E aqui é somente um convite que você se sinta comissionado hoje a não construir com palha nem com madeira, mas que você possa construir com ouro, com prata, joias preciosas, ganhando vidas, seguindo o caminho de Deus, negando a si mesmo, amando a Deus de todo o coração, buscando verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho, ler a palavra com fome, ler a palavra com vontade de conhecer a Deus, ter um relacionamento profundo e viver realmente aquilo que o Espírito Santo preparou para você, aquilo que Jesus quer para você, aquilo que o Pai reservou para a sua vida. Que possamos ser hoje, essa noite, ser comissionados, convocados, confrontados a viver construções que durem toda a eternidade e suporte o fogo consumidor que é o próprio Pai. Quando você estiver passando por provas, não murmure, questione. Essa prova é responsabilidade minha pelos meus pecados? Essa prova é uma ação satânica? Ou essa prova é Deus me tratando? Se for Deus te tratando, glorifique, adore, se submeta, que o deserto fica menor. Quanto mais você murmura, mais o deserto fica maior. Que você obedeça, aprenda, viva e entenda o que Deus quer para você. E que a gente possa viver a doutrina dos apóstolos aqui. Esse é o nosso propósito aqui na comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Seu microfone está desligado, pastor. Estou ouvindo, não. Pastor Charles, não está saindo som do seu microfone, não. Tom, estão me ouvindo? Voltou, estou ouvindo. Ok, então, beleza. Que palavra maravilhosa, louvado seja o Senhor Jesus, pela vida do nosso jovem pastor Mateus, que trouxe essa palavra. É nisso que nós cremos. Nós cremos numa palavra que ela nos exorta, nos chamando à correção, nos chamando a um posicionamento, nos chamando a uma resposta para o Espírito Santo. Uma resposta àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aqui, nós não temos palavra para massagear ego. Aqui nós temos palavra para gerar o caráter de Cristo, para transformar cada um do ouvinte semelhante a Jesus. Esse é nosso foco, é nosso objetivo, em nome de Jesus Cristo. Nossos avisos aí é que dia 13 nós começamos o nosso estudo, nessa nossa semana, na verdade, onde vamos começar aí nosso curso de teologia.
Na segunda-feira teremos uma aula livre. E eu estou estudando e pensando que essa aula livre, tá? Ela vai ser uma aula que, de repente, vocês vão me dar o tema dela. A semana que vem, eu já vou colocar um aviso aí, estou orando sobre isso, pedindo permissão ao Espírito Santo, e se ele permitir, a gente vai andar por esse caminho. E nós teremos terça e quarta-feira nosso curso de teologia, que ele é um curso livre para os membros dizimistas da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas. Quinta-feira, será um curso de cura interior, onde o nosso jovem pastor Mateus vai estar ministrando, né? E já ministrou alguns cursos aí, foi maravilhoso. Vamos criar a apostila também sobre esses cursos, né? Já está tudo sendo direcionado. Sexta-feira, nós voltamos para a teologia, e no sábado, nosso culto online, onde vamos estar reunindo como igreja para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Né? Onde nós desejamos que cada pessoa que saia desse culto, que saia da aula, que saia na segunda-feira, na quinta-feira, no curso de cura, mais com sede e fome de Jesus, com mais desejo de levar o reino. Para que esse ato profético nesse mapa aqui atrás torne-se uma realidade, torne-se um fato. Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. É você que me assiste pelo YouTube. É você que está aqui comigo que Deus quer usar. É você. E vou te dizer uma coisa bem legal. Se você não permitir que o Senhor te use, ele vai trazer outro e vai usar. Aí depois vem e fala assim, nossa, mas chegou, né? E já está desse jeito, crescendo assim, já está fazendo as coisas. Porque é assim que o reino de Deus funciona. É assim que o reino de Deus trabalha. Amém? Então, dia 13, nós começamos aí a nossa nova semana, começamos aí uma nova estrutura, tá? E também vou estar pegando uma segunda-feira por mês, que a quinta-feira é do nosso jovem pastor Mateus, é dele, tá bom? É dele, esse dia é dele, tá? Pegar uma segunda-feira por mês e vou estar reunindo com os meus discípulos. Vamos estar fazendo uma reunião fechada, só com os meus discípulos, tá bom? Que já temos esse grupo já, tá? Que são só os meus discípulos que estão neles, entendeu? Vamos estar tendo uma reunião uma vez por mês, vamos estar conversando, batendo papo, nos conhecendo melhor. Bom, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que participaram desse culto hoje, em nome de Jesus. Como sempre, eu vou estar aqui parando a gravação, e quem quiser aqui fazer pergunta para o nosso jovem pastor, fique à vontade, em nome de Jesus. Tá joia? Que o Senhor Deus possa resplandecer a face dele sobre você e sua família, e possa vos dar a paz em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, como o orvalho que desce sobre o monte de Sião, e como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre nossas vidas, seja derramada sobre a comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja no Lar e online. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nossas famílias, principalmente sobre os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam bênçãos. Que os nossos filhos sejam uma geração abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. E isso também é para a sua vida. Está nos assistindo pelo YouTube, que não faz parte ainda da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estarei parando a gravação. Quem quiser ficar e fazer pergunta para o nosso jovem pastor, esteja à vontade, em nome de Jesus Cristo.